Nós vamos dar início, então, à nossa sequência de palestras com o capítulo 2 do livro Sistema, Deus e Criação. Então, é importante nós inicialmente esclarecermos que as mensagens e os conceitos que nos foi trazido por Ubaldi são conceitos aproximados, né? Muitos de nós já conhecemos aqui a mediunidade intuitiva, né? De Ubaldi, em que ele, de forma instantânea, consegue fazer contato com uma realidade maior, inconcebível pela nossa mente racional. Então, o que Pietro Ubaldi fez foi nos traduzir, né, essa visão que ele teve do universo e do mundo numa linguagem racional, de uma forma que nós possamos compreender de uma forma aproximada, né? Então, a título de introdução, eu acho importante a gente comentar um pouco sobre uma impressão que o tradutor do livro O Sistema, Carlos Torres Pastorino, fez nessa edição que nós estudamos, né? Ele foi o tradutor. Interessante a gente ver o impacto que a obra de Ubaldi teve em sua vida. Carlos Torres foi um filósofo, teólogo, ele formou em teologia e filosofia em Roma. Em Roma, ele atuou como sacerdote católico. Em seguida, ele abandonou o sacerdócio e veio para o Brasil, atuou como jornalista, radialista, tradutor, poliglota que era, traduziu diversos livros e deixou uma contribuição muito grande no conhecimento teológico e filosófico aqui para nós. E foi como a Jo já disse, um dos que recepcionou o Ubaldi aqui no Brasil, né? E acompanhou todo o seu trabalho. Então, após a tradução dessa obra, o Carlos Torres ele nos diz que, após o estudo, né, inicialmente da teologia católica, né, ele aprofundou pelo conhecimento do protestantismo, os Rosacruzes, as filosofias e religiões egípcias, chinesas, etc., esoterismo e tal, mas ele percebeu que não havia uma unidade, uma união, um ponto de convergência, né? Ele respeitava muito o esforço hercúleo da humanidade para tentar responder as duas perguntas básicas que todo ser humano se faz a partir do momento que nós ganhamos a consciência, que é de onde vimos, de onde viemos, para onde vamos e o que significa estar aqui. Qual que é o objetivo da gente passar por todas essas lutas laboriosas que enfrentamos aqui. Então, nós não lidamos bem com essas questões não resolvidas. Então, ele percebeu que, quase invariavelmente, todas essas religiões e filosofias deparavam no muro do dogmatismo e algumas vezes resvalavam-se até para o fanatismo, criando teocracias e guerras e mortes em nome de um Deus. Então isso era uma coisa inconcebível. Em 1950, Carlos Torres teve contato com a obra de Allan Kardec e eu quis chegar até aqui para mostrar que nós sabemos aqui, muitos sabemos que a codificação espírita seria uma antessala da mensagem ubaldiana. E o ponto de interseção entre a codificação espírita e a obra de Ubaldi está exatamente naquelas questões em que as entidades comunicantes informaram a Allan Kardec que não seria possível esclarecer essas questões. Não é objeto da nossa exposição, né? Mas são questões ligadas à natureza de Deus, à natureza do universo, ao princípio único, né? Na época, meados do século XIX, nós tínhamos como fundamentação científica o eletromagnetismo, que é uma propriedade descrita no livro dos médiuns, em vários livros da codificação. Mas a espiritualidade aguardou o início do século XX, onde nos foi descortinada a mecânica quântica. A partir daí chegou o Ubaldi e nos apresentou esses novos conceitos que nós vamos, por aproximação, apresentar nesse momento.
Então, no capítulo 2, Deus e criação, a criação ela implica um raciocínio ligado ao tempo e ao espaço. Mas essa visão que o Baldi teve e a verdadeira criação, que na sua obra ele chama de sistema, não é pertinente ao processo tempo-espaço. Então, por isso é uma aproximação, até o título seria uma aproximação. Falar em criação já seria uma coisa um pouco fora de fase, né? Então, o Baldi ele nos mostra que ele percebeu no sistema uma estrutura formada por 3 momentos, entre aspas, né? O primeiro momento, que seria o da concepção, o momento da ação e o momento da realização, que seria o Espírito, o Pai e o Filho. É a trindade, né? Que é muito bem explicada no cristianismo primitivo. Em todas as religiões cristãs, o Pai, o Filho e o Espírito estão ali presentes, né? Então, ele percebe que o primeiro momento da concepção, ele se refere ao pensamento, à ideia e à determinação das leis. Todo sistema, para ele se estruturar e funcionar, há necessidade de regras. Não é possível um sistema que seria, em definição, um conjunto de unidades coletivas, onde as individualidades têm especialidades e funções diversas com um objetivo comum. Mas para que isso funcione, esse objetivo, que seja a harmonia ou que seja a evolução, eles funcionem, há que se ter regras, há que se ter leis. Imaginem se nós destruirmos as leis do trânsito, não chegaríamos em casa em boas condições, né? Ou talvez nem chegaremos. Então, há que se ter regras. E essas leis elas foram determinadas nesse primeiro momento. O segundo momento é onde o Criador mobilizou a sua vontade, fundamentando nos princípios dessa lei, ele movimentou-se no sentido de gerar as criaturas, o Filho, que aconteceu nesse terceiro momento, que é a realização. Então, ele se fragmentou, sem se fragmentar, mas ele se doou, se dividiu a sua substância entre infinitas unidades espirituais, né, que são as criaturas. É o resultado de todo esse planejamento, né, é o resultado também da ação. Então, ele inicia assim nos explicando o princípio da trindade. Aqui nós fizemos uma outra representação, mostrando que o Espírito seria o puro pensamento, a concepção, a ideação das leis, a geração, a determinação dessas leis. O Pai seria o verbo, né? Primeiro existiu o verbo, na verdade, então seria o movimento no sentido de fazer, se executar esse planejamento, essa lei, essa criação concebida num plano exclusivamente conceitual, né? E o Filho seria a geração da criatura, né? A realização ou a gênese. Mas ele percebeu que todos esses fragmentos, esses momentos, vamos dizer assim, eles significavam uma coisa só. Eles estavam inseridos numa ideia central, numa estrutura central, que seria o próprio Deus, né? O absoluto não admite mudanças, portanto, criações. Olha só, isso aqui está escrito na Técnica Funcional da Lei de Deus, em 1969. Eu peguei isso aqui para a gente realmente enfatizar o fato de que isso aqui são aproximações, né? Então, se o absoluto, nós estamos falando do absoluto, se ele não admite criações, o próprio título já tem uma dissonância, né? Que é Deus e criação, né? Sempre existiu no estado orgânico e perfeito. Técnica Funcional da Lei de Deus, 1969. Então, a trindade, Deus uno, nos diz o Baldi. Então, para nós entendermos de uma forma ainda um pouco mais detalhada, esse diapositivo ele nos mostra aqui que o Espírito Santo, que seria o campo conceitual, a ideia, ele não é o Pai e não é o Filho. O Pai também não é o Espírito Santo e nem o Filho. E o Filho não é nenhum dos dois. Mas Deus é todos.
Então, isso é de uma profundidade que nós não conseguimos alcançar em toda a sua plenitude, né? Mas, inclusive, tem passagens aqui do Evangelho, né, que descrevem esses conceitos. Trazendo esses conceitos de uma forma mais pertinente, né, à nossa formatação mental, nós poderíamos entender que esses 3 princípios, eles estão em tudo que que envolve a nossa vida. Inicialmente, qualquer construção, qualquer realização no nosso plano, ele passa por um momento de ideação. Então, vamos imaginar uma edificação, um edifício. Primeiro, o engenheiro, o arquiteto faz o projeto. Ele passa a existir em potencial, a partir do momento que ele foi projetado ali num papel, né? Ele está lá de uma forma matemática, de uma forma ideal. O pai seria os trabalhadores ali se agitando em frenesi, movendo o concreto, alocando os tijolos, etc., e executando a obra. No final, nós temos aqui o filho, que seria a construção já pronta, né? Então, nós podemos entender que a construção ela já existe em potencial no momento do projeto. E uma vez o filho, né, ou a edificação pronta, nós podemos fazer uma engenharia reversa e chegar novamente até o projeto, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui como uma forma aproximada da gente entender a estrutura do sistema. E o nosso antissistema é uma cópia muito desorganizada, né? Ainda uma cópia muito mal feita, né? desse sistema. Nós estamos tentando reconstruir esse sistema através do nosso processo de evolução, que é muito bem explicado, como nós já dissemos, pela doutrina espírita, mas que não nos explica o processo da queda, né? Então, a gente, voltando aqui, né, para a gente explicar um pouco melhor, a visão de Deus, que foi um tema muito questionado por Kardec, as entidades comunicantes, em que ele se frustrou por não ter a possibilidade de ter uma resposta, uma posição que o satisfizesse na época. Mas pediu paciência que, logo em seguida, o conhecimento ia nos permitir esta aproximação. Então, nos diz Pietro Baldi que pareceu-me Deus como uma esfera que envolve o todo. Isso é como conceito abstrato de esfera. Uma esfera que existe além do tempo e do espaço, e cuja superfície está situada no infinito. Quer dizer, não dá para a gente entender isso, né? Mas é a percepção que ele teve e tentou trazer até nós de uma forma inteligível. Deus está no centro e domina toda a esfera. Portanto, não caberia, essa frase já está implícito, que não cabe nem caberia aos filhos das criaturas assumir a posição ou almejar a posição do Deus central, né? Esse aqui foi o grande problema, né? Que não é também objeto da nossa exposição. No centro domina toda a esfera, existindo em cada ponto seu. Vós sois deuses, né? Então, essa frase nos mostra que a natureza e a substância de Deus está no interior de cada filho ali também. O que é cada filho, né? Constitui cada filho. Deus significa existir, sem atributos e sem limites. O nada significa não existir. Deus é vida e sua substância é o amor. Então, o termo substância, ele é utilizado em toda a obra de Ubaldi, em toda a obra. E nós observamos também, nós lembramos também que alguns físicos modernos, ao penetrar na intimidade da matéria, muitas vezes observa fenômenos. Eu me lembro de Stephen Hawking dizendo que ele viu na intimidade da matéria um dinamismo muito grande, mas ele disse que viu a dança, mas ele não viu o dançarino. Ele não conseguiu identificar o que se movia ali, né? Podemos, de alguma forma, imaginar que seria a substância.
Então, ainda dentro do conceito da deidade, nos diz o Baldi que em nossa atual formatação mental, que é a formatação racional, não nos é possível uma definição de Deus, pois não é possível uma compreensão do infinito e do eterno. Isso não está ainda ao nosso alcance. O infinito seria uma continuidade interminável do espaço. O eterno seria uma continuidade interminável do tempo. Isso é o máximo que nós conseguimos chegar. E no estudo da obra de Ubaldi, nós conseguimos entender que o infinito não é uma extensão interminável do espaço, mas é a ausência do espaço. E o tempo não é uma continuidade infinita do tempo, mas a ausência do tempo. Então são conceitos que ainda nós não conseguimos abarcar, né? Conheça-te a ti mesmo que conhecerás o universo. Então, nós imaginamos que para nós um dia compreendermos esses conceitos, nós temos que vivenciá-los, que foi o que Pietro Baldi fez. Não tem como eu descrever para uma pessoa o sabor da laranja, tem? Não tem jeito. Você só vai conhecer se você experimentar. Eu posso, por aproximação, te dizer o que é. Eu não consigo, por mais preciso que eu seja na literatura, eu posso descrever uma praia para quem nunca viu, mas você só vai conseguir entender quando você vê. Né? Então, essas realidades, nós acreditamos que só serão abarcadas pela nossa consciência quando nós as vivermos. E o que Pietro Baldi fez foi viver essa realidade, tentar traduzir para nós. E a partir do momento que ele faz isso, ele nos mostra que é possível e nos mostra que existe um caminho. Né? No sistema não há movimento, não há negativo, não há morte, não há sofrimento, é o lar do espírito puro, feito à imagem e semelhança do Criador. O antissistema ele é feito de contrastes. A existência aqui não ocorre se não houver contraste. Né? Como que poderia existir o escuro se não existisse a luz? Né? E nós percebemos que, na verdade, a treva não existe, a treva é apenas a ausência da luz. Não é verdade? Mas dentro do nosso antissistema, há que se existir o contraste, há que se existir o negativo, para que nós possamos perceber o positivo. E para nós chegarmos até o sistema uno, onde não há positivo e negativo, vida, morte, alegria junto com o sofrimento, né? A felicidade junto com o sofrimento, nós temos que destruir esse negativo. Nós temos que consumir o antissistema durante o nosso processo de evolução. Então, lembrando aqui que Pietro Baldi ele veio logo após o descortinar da mecânica quântica. E os físicos modernos eles mostram que existe nos estudos científicos fenômenos intratômicos que não participam do processo tempo-espaço. São os processos não PET. Né? Os amigos aqui afeitos à área da exata conhecem muito melhor do que nós esses processos. Então, o sistema ele é composto de infinitos espíritos puros, perfeitos dentro da sua especialidade, compondo uma estrutura orgânica, diferenciada, com hierarquia de funções e ordenadas por uma regra, por uma lei. Né? Então, é interessante isso, a gente notar aqui o aspecto da organicidade. A organicidade é um fenômeno que nós observamos aqui, né, o fenômeno das unidades coletivas, que intercambiam funções e especialidades, objetivando o bem comum. Né? O conceito de hierarquia interessante no sistema, ele se diferencia de forma completamente inversa, né? O nosso conceito de sociedade, de hierarquia que nós temos aqui, nosso antissistema. O nosso conceito de hierarquia, ele pressupõe níveis diferentes de importância.
Nós imaginamos que no sistema os processos hierárquicos, os diferentes estratos sociais, entre aspas, né, que a gente imagina que compõem o sistema, eles se dividem por níveis de complexidade, não de importância. E a gente, da área biológica, a gente observa isso no nosso organismo. Os nossos tecidos neuronais, eles são mais complexos do que os nossos tecidos digestivos, mas não menos importantes os digestivos o são. Porque se eles não funcionarem bem, a gente não vai conseguir um funcionamento neuronal perfeito. E também não resolve uma célula muscular resolver virar neurônio, porque o neurônio é mais importante. Não é mais importante, ele é mais complexo. Né? E nós imaginamos que no sistema esse conceito de importância ele não existe. Existe o conceito de complexidade. Né? E nós temos que caminhar nesse sentido. Então, aqui um exemplo do nosso organismo. Né? Aqui tem um conceito interessante também, que é o conceito das unidades coletivas, né? Que o maior sempre contém o menor, os fractais. Né? Isso vai ser ainda demonstrado em outras apresentações, nós não vamos nos deter muito nesse conceito, mas para a gente finalizar, absoluto e substância, né, que são os dois termos que o Baldi explica a estrutura do universo original. Substância original e pura, aquela que sustenta o absoluto. Nós sabemos que essa substância é o amor. Forma os campos divinos, ou seja, entretece o sistema. Hoje a física moderna nos mostra a teoria de campos, né? Teoria de campos. Então o Baldi já nos mostra isso aí dentro de uma visão mais ampla. Não sabemos o que é exatamente essa substância pura, pois é completamente inacessível à nossa análise atual. Não obstante, sabemos que o que ela não é. Estando fora do tempo e do espaço, ela não deve ser corpuscular e não está sujeita à vibração. A vibração é um fenômeno pertinente à nossa realidade, um decaimento, né, do pensamento de Deus. Sendo perfeita, não é degradável. Sendo pura, não é decomponível. Sendo um produto absolutamente inteligente, não se sujeita à desordem. Sendo estável, não se submete a transformações. Sendo espiritual, é feita de puro pensamento, coesão e amor. Na harmonia de Deus, tudo funciona perfeitamente, tudo é luz sem sombra, alegria sem dor, vida sem morte. Assim ocorreu a criação. Entre aspas, né? Uma aproximação. Né? Então, dessa forma, nós encerramos a nossa apresentação.